Então, pessoal, a aula até a última, sem ser de ontem, que a gente estava falando de estruturas, ontem a gente passa o trabalho, e a prova, essa primeira prova vai até aí, vou deixar vocês focarem aí no trabalho para a prova. Então, vou começar uma parte nova, que agora é depois de estruturas, que são as vedações. E aí a gente vai começar hoje, e aí eu acho que essa vai demandar um tempinho aí, porque são muitos tipos para eu mostrar para vocês, certo? Deixa eu pôr para apresentar. Certo? Certo? Vocês estão aí? Tá. Beleza. Então, vedação. Vedações são os elementos destinados para o fechamento externo e ou interno de uma edificação. Por muitas vezes, as vedações agem também como parte estrutural da obra. Então, o que é essencialmente a vedação? Ela tem o intuito de fechar os ambientes. E aí eu coloquei que elas podem também agir como parte estrutural, porque o bloco que a gente viu autoportante, ele é como se fosse os dois, né? Ele é o vedação, ele veda, né? Ele tem a função de fechar o ambiente e ele também tem a função estrutural. Então, no caso do bloco autoportante, a vedação, ela também é estrutural, só no autoportante. No restante, a vedação, ela não tem função estrutural. Então, coloquei essa imagem para demonstrar isso. A gente tem aqui, ó, um pilar, uma viga, e tem a laje, e tem o piso, né? Essa parede, ela não está sustentando nenhuma carga, não tem nenhuma carga nela, a não ser o peso próprio dela, né? Que ela tem um peso próprio dela. Mas ela não tem a função de suportar nada. Ou seja, se a gente quiser, por exemplo, quebrar essa parede do fundo, a gente pode. Você pode vir aqui, meter a marreta e quebrar isso aqui tudo, que não vai abalar nenhuma estrutura da sua casa. Tipo, nem de cair e nem de dar trinca, nem de dar fissura, nada. Porque ela não tem função estrutural. Ela só serve para vedar, que é fechar o ambiente. Então, é daí que vem o nome vedação. E aí eu até coloquei aqui os sistemas de vedação mais utilizados na construção civil. Por isso que eu acho que esse tema, às vezes, vai demandar um pouco de tempo nosso. Porque tem os mais utilizados, eu não posso deixar de falar de nenhum aí, são todos esses, que são as formas de vedação. Eu até coloquei aqui, ó, bloco de concreto estrutural, tijolo de barro cozido pode ser estrutural, depois eu vou explicar para vocês o porquê do pode, e esses outros aqui que existem são muito utilizados, a gente vê a todo momento, então eu acho legal de mostrar para vocês aí, inclusive porque o mercado ele está girando muito em torno das coisas diferentes, tá, o povo está querendo fugir do tijolo, às vezes até do bloco, que, por exemplo, esses três sistemas aqui, Ultiframe, Steel Frame, Drywall, são sistemas bonitos, então, tipo assim, tem muita coisa envolvida. Então, vou mostrar todos esses para vocês, que são os mais utilizados. E aí, vou ensinar para vocês como que a gente faz, tudo, para vocês saírem com esse conhecimento, beleza? Aí, o primeiro que eu vou falar hoje, como a gente já falou dele, eu vou falar o do bloco de concreto. Por quê? Por mais que eu mostrei para vocês que o bloco de concreto ele é uma estrutura autoportante, existem também blocos de concreto apenas com a função de vedação. E às vezes a pessoa opta por usar o bloco de concreto pela facilidade. Vocês viram, eu mostrei para vocês, pela facilidade que é montar os blocos de concreto. Então, exclusivamente por isso, pela facilidade, às vezes, até pela organização do canteiro de obras, que eu conversei com vocês, às vezes eles preferem usar os blocos de concreto como vedação. E aí eu especifiquei aqui para vocês entenderem o que acontece. O bloco com função estrutural, os blocos, o bloco de concreto, ele tem três classes,
E essas classes, elas dependem de resistências, tipo assim, classe A, ele suporta uma resistência, ele tem uma resistência, o B tem outra resistência e o C tem outra resistência. O A e o B são os que são usados para fazer a parte estrutural, que foi o que a gente viu naquela aula de estrutura autoportante. Então, é os blocos da classe A e C. E aí eles criaram a classe C, que ela é de uso exclusivo da vedação. Por quê? Porque ela não precisa, o bloco, ele não precisa ter uma resistência como o da classe A e o da classe B. E aí eu coloquei aqui, ó, usam predominantemente classe C e servem para dividir ambientes, sem o compromisso de suportar cargas adicionais além da sua própria. Aí eu até coloquei aqui as dimensões dos blocos. Quando você ouvir falar tijolo de 15, tijolo de 20, tijolo de 19, de 14, isso eles estão falando dessa dimensão aqui, ó. Sempre que você ouvir isso, é essa dimensão aqui, ó, que é a largura do bloco, que é isso que interessa. O bloco da classe C tem eles de todas as dimensões, só que existe ele também de 6,5, que é esse fininho. Por quê? Porque é só para vedação, eu não preciso, né, colocar um blocão de concreto ali, pode ser um bloco, porque a função é só vedar. Então, existe esse bloco da classe C, que é esse bloco mais fino, que ele tem uma largura menor, para fazer essa função de vedação, certo? Então, se você pegar esse bloco da classe C e colocar numa estrutura autoportante, vai dar ruim. Então, tem que saber isso aí na hora de comprar, certo? Letícia, Hum. como que eu identifico esse bloco? Quando eu vou comprar, por exemplo, eu compro um bloco, eu vou lá e falo assim, eu quero um bloco classe A, tal medida. É isso? Isso. Porque, Aí você fala, ah, eu quero classe A de 19. Aí eles, todo o pedido do tijolo e do bloco, ele é em base da largura dele, porque a altura dele ali e o comprimento, ela é meio que padrão. Ela é meio, não, ela é padrão. mas Então a isso eu gente compro pede, em algum hã? lugar específico? Eu compro em algum lugar específico esse tipo de bloco para suportar carga? De... Não, tipo, as fábricas que fabricam os blocos de concreto, elas vendem os blocos. Aí você chega lá e fala, eu quero um classe C. Então, não, eu falo porque eu sempre mexi com bloco no depósito, nunca vi esse tipo de bloco na vida. Tipo classe A, classe B, classe C. O de vedação? É, porque lá eu só uso de vedação, né? Só para parede e arrimo. Ah, então às vezes é por isso, é porque não tem que especificar o técnico, porque essa classificação, ela é baseada, ela é feita, na verdade, porque você concorda comigo que vedação, se eu pôr um bloco de classe A, tá tudo bem também? Não vai fazer diferença qual bloco eu vou Sim, colocar. sim, Agora, lógico. na estrutural, se eu colocar um de classe C, vai dar ruim. Então, no pedido de obras grandes, de altas resistências, de prédios e tal, as pessoas têm essa preocupação. Às vezes, como você falou que você vende só para parede, todos os blocos lá devem ser classe C. A não ser, Entendi. você pergunta para o pessoal lá, a não ser que eles saibam, mas eles nem falem, porque, tipo, não sai, entendeu? Tipo, não tem Porque eu nunca nem sabia que tinha classe. Para mim, o mesmo bloco era o mesmo, só que usava para outra função. Então, mas aí qual que é a diferença? A classe A e a classe B, ela é mais cara. Então, por isso que inventaram a classe C, porque não precisa ter a mesma resistência da classe A e classe B. Então, a pessoa que queria só vedar, ela não precisava pagar caro no classe A, entendeu? Uhum, Ela entendi. pode comprar o de classe C. Mas depois você procura saber lá que você vai ver que eles vão te falar. Às vezes é pela não venda, eles não mencionam isso lá. Entendi. Beleza? Beleza. Então, beleza. Então, é o bloco e quando a gente vai fazer uma vedação, uma parede dessa, é basicamente dois materiais. O bloco, eu coloquei uma tijolo aí, porque foi a única que eu achei, assim, com uma viga e tal, mas o bloco, ou o tijolo, e a argamassa de assentamento, que é o que a gente coloca na junta. E aí eu coloquei aqui. Eu vou falar para vocês dela, a argamassa de assentamento. Quando a gente viu concreto, eu falei para vocês que o concreto ele é cimento, areia,
brita e água. A brita é uma pedra grossa e é por isso que o cimento tem aquela textura bem grossa. A argamassa de assentamento, ela é só cimento e areia e água. E a cal ou algum aditivo, se necessário. Então, aditivo que eu falo, eu até vou falar de um aditivo depois, porque se você quiser dar alguma propriedade para essa argamassa, eu quero que essa argamassa faz isso, ou faz isso. Eu não vou falar agora porque tem várias e a gente vai ver uma por uma. Mas tem como você colocar um aditivo para ela fazer uma função, além do assentamento, ela fazer uma outra função que você queira. Então, mas basicamente ela é cimento e areia. A areia é fina, o cimento é fino. Você mistura isso com água. E aí, se pôr cal também, ou qualquer aditivo, é tudo fino. Então, isso vira tipo uma pasta mesmo, uma pasta tipo. Deixa eu ver uma pasta igual isso. Tipo patê de comer. É porque é uma pasta bem fina, não é aquela textura do concreto. Vocês vão ver aí nas fotos para frente. Então, ela é responsável por colar os blocos e os tijolos e manter a alvenaria firme. Por isso, ela é fundamental para a construção das paredes. Então, é ela que a gente cola um bloco no outro, um tijolo no outro, certo? E agora eu vou mostrar para vocês qual que é a técnica... Eita! Qual que é a técnica construtiva? O trem ficou grande aqui. Como que a gente faz um assentamento de parede, certo? E aí, a primeira coisa, na verdade, isso aqui, tá, esse é meu. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a primeira fiada que a gente fala. Então, embaixo, no chão, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. No chão, a gente vai colocar o primeiro tijolo de cada canto e a gente vai colocar esse escantilhão aqui. Para que serve esse escantilhão? É ele que vai dar para a gente da parede ficar reta, que ela vai ficar colada no escantilhão. E, além disso, ele serve para a gente passar uma linha guia, que eu vou mostrar para vocês. Eu só queria mostrar a foto, mas a gente vai falar dele para frente. Mas o que você faz? Você assenta os dois primeiros tijolos de cada lado, um de cá e um de cá, e coloca o escantilhão, que ele vai ser tipo o seu guia para o assentamento da parede. E aí eu coloquei aí, importante, inclusive o primeiro bloco, primeiro tijolo que você vai colocar no chão, molhar o bloco. Eu coloquei algumas coisas que eu sei de trabalho, que às vezes tem gente que faz, tem gente que não faz, mas está na norma, tem coisas que estão na norma, e que eu vejo que, assim, já ouvi falar, e são as melhores formas de fazer, molhar o bloco. Por quê? Se você não molhar o bloco, antes de você fazer toda o assentamento, você não tem aderência entre essa argamassa e o bloco. A aderência não é a mesma. Então, da mesma forma que eu falei para vocês na estrutura da gente molhar para a cura, no caso do bloco, é para aderência. Então, é como se fosse da cura da argamassa. Para a cura da argamassa de um bloco no outro, ela ficar bem feita, bem aderente, e ela colar certo. Então, tem que sempre molhar os blocos. E aí, aqui no escantilhão, vocês estão conseguindo ver essa aresta vermelha aqui, ó? Uns pontinhos vermelhos? Sim, sim. Sim? Então, o que ele faz? A gente ó, estende uma linha pela aresta superior dos tijolos, do lado da futura face da parede, prendendo as pontas por baixo dos mesmos. É isso, aquela linha, ela tem essa função aqui, ó, que é igual esse prego. Nesse caso aqui, por exemplo, se a pessoa não tem escantilhão, muito pedreiro bate o prego na madeira mesmo. Ele faz um escantilhão, entendeu? Então, pode ser feito com prego também, mas já tem o escantilhão próprio, que é aquele material que eu mostrei para você. Então, é porque eu não achei foto, mas ignora essa parede, finge que aqui é o chão. Então, aí foi o que eu falei para vocês, coloca o tijolo no canto, no outro, e passa a linha guia, tá vendo? E essa linha, ela tem que estar na face do tijolo, ó, ela está na face de lá do tijolo. E ela vai estar marcada, aonde que você tem que colocar? No escantilhão. O que a gente tem que fazer no escantilhão?
e aqui está errado, é 1,5. No escantilhão, a gente vai colocar esses pregos, e até aquelas marcações do escantilhão, a gente vai colocar o tamanho do tijolo mais a junta, porque a junta ela pode ter no máximo 1,5 centímetro. É muito usado 1 centímetro, geralmente é o que a gente faz, 1 centímetro de junta. Então, você mede na régua, na trena, né, no caso, você mede lá, vamos supor, o tamanho do tijolo. O tijolo tem 15 de altura, esse tijolo que eu comprei. Você vai, mede 15 e coloca mais 1 de junta e bate o prego. E depois, de novo, 15 mais 1 de junta e bate o prego. Essa linha, ela vai guiar o cara para ele saber aonde que tem que ficar o topo do tijolo dele. Então, quando ele vir aqui passar a massa para assentar o tijolo aqui em cima, essa linha, ele vai dar para ele aonde que tem que ficar a face do tijolo. Então, quando ele colocar todos os tijolos naquela face, vai ficar com 1 centímetro de junta. Porque se você fizer isso sem guia, às vezes você aperta um tijolo mais ou aperta um menos, e aí vai dando variação de junta, e isso é muito ruim. É igual eu falei, eu acho que tudo na construção, tudo que a gente aprendeu, eu vou falar isso, toda variação, ela gera uma consequência no final. Então, às vezes, você varia um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, quando você vê no final da parede, um lado acabou e o outro tá faltando tijolo, porque você não seguiu um padrão. Então, é muito importante esse escantilhão, ele ser bem marcado. O tamanho do bloco que você comprou, a altura do bloco que você comprou, mais a junta, que usualmente é 1 centímetro, mas pode ser até 1,5 centímetro. E a linha vai guiar aonde que tem que estar o topo do tijolo. Então, quando ele assentar todos os tijolos naquela linha, naquela face da linha, a sua junta lá embaixo, ela vai ter 1 centímetro que você já pré-mediu, certo? Então, aí, como eu falei para vocês, finge que aqui é o chão. Aí, do outro slide, espalhar a argamassa, assentar o tijolo em cada extremidade, tomando como referência escantilhão. Então, assenta esse tijolo aqui, lá no chão, hein? Assenta esse tijolo, assenta esse, coloca o escantilhão e passa a linha. E aí, a linha com essa medida das juntas e do bloco. E aí, a gente vai começar o que a gente fala de primeira fiada, que é fazer a primeira fiada de tijolo no chão. Mais uma vez, fingindo que aqui é chão, então essa aqui vai ser minha primeira fiada. Certo? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Letícia, eu acho que você vai falar isso mais pra frente, mas eu queria saber se só usa esse pontilhão no começo da parede ou, tipo, na parede inteira é usado o pontilhão? Na parede inteira. Escantilhão. Escantilhão, tá. Aqui, ó, tá vendo a demarcação nessa foto vai até em cima? Uhum. Porque a junta, que é isso aqui, ó, você vai ter ela em todas as fiadas. Então, ele serve principalmente para guiar a junta. Uhum. Entendeu? Então, para você conseguir fazer sempre 1 centímetro de junta. Por isso que a galera consegue fazer perfeitamente, tipo, 1 centímetro de junta. Porque pensa, no olho isso é muito difícil. Até porque quando a gente está assentando, quando você coloca um tijolo, você tem que dar uma pressionadinha nele. Você não pode só colocar, você coloca e dá uma pressionada. Se o cara não tiver a linha guia e pressionar demais, aí às vezes esse vai ficar mais baixo do que deveria, entendeu? Então tem essa linha guia para isso. Então vai até o final. Entendi. Só que a linha guia, como ela, ó, o escantilhão, ele já vai ajudar, ó, a função dele maior é a junta, mas ele já vai ajudar o quê? Você crescer o canto da parede mais ou menos esquadrado nele, né, com prumo nele, o do canto, os tijolos do canto. Você já vai conseguir, com a linha guia também, mais ou menos ter uma noção da onde que a face tem que ficar, a face dos outros tijolos. Então, tipo, a face vai vir, vai meio que encostar, então eles vão estar alinhados também. Existem outras formas de verificação que a gente vai aprender, que é o nível, o prumo, vocês já devem ter ouvido falar, só que a linha guia, o escantilhão, acaba que ele ajuda um pouco nisso também, para você ir mais ou menos com o norte ali. Certo? Entendi. Certo. Então, beleza. Beleza. Aí, eu falei,
a gente colocou um bloco de um lado e do outro, passou a linha, e aí a gente complementa a primeira fiada com tijolos inteiros. Então, você vem colocando tijolo aqui nessa fiada, que seria a primeira fiada, que é essa aqui, ó. A primeira fiada é a do chão. A argamassa de assentamento deve ser aditivada, que aí foi o que eu falei para vocês. A argamassa é cimento, areia e água. Só que a gente pode pôr como aditivo a cal ou outros aditivos. Um deles é esse, que é o impermeabilizante. Essa marca aí é uma que é meio que referência, que chama Rebotec, para evitar capilaridade. O que é capilaridade? Eu vou lá primeiro, depois eu falo. É a infiltração. Só que ela é infiltração que vem da terra. Ela não é outro tipo de infiltração, ela é infiltração que vem da terra. E aí, eu achei interessante, pois, que eu vou conseguir dar um exemplo legal para vocês. Ó, a capilaridade é um fenômeno que permite atingir o líquido atingir uma certa altura quando está dentro de tubos ou poros de pequeno diâmetro. Então, o que acontece? Os blocos, principalmente o bloco de concreto, o que ele é? Ele é vazado, o furo dele é vertical, não é? Ele é um furo vertical. Quando a gente termina de assentar, que você tampa tudo, lá dentro da sua parede vai ter furos, para sempre. Se vir uma água do chão, essa capilaridade, que é uma propriedade do líquido, é uma coisa química que a gente não precisa falar, mas é um fenômeno químico e físico que faz o quê? A água, ela tende, por conta desses poros verticais, a subir na parede, como se fosse um vácuo, assim, para tentar explicar para vocês, como se tivesse um certo vácuo, uma certa pressão que puxasse essa água para cima. E por isso que tem infiltrações na parede. Então, quando você vê infiltração assim, a meia altura que a gente fala, isso é porque está tendo capilaridade, que é a infiltração. Só que a gente não generaliza infiltração, porque infiltração tem a da laje também, que vocês já devem ter visto, pingar até na lâmpada, já pinga assim. Então, a gente não generaliza infiltração. Essa que vem do chão chama infiltração por capilaridade, por conta dessa propriedade do líquido. E aí a curiosidade legal que eu queria falar, por isso que foi criado o tijolo de furo deitado. Por quê? A infiltração, ela é um problema que ela tem, e eu acho que ela vai ter o resto das nossas vidas, porque, assim, é muito difícil uma casa que não tem infiltração. A água é uma coisa que destrói tudo, né? Mas a gente sempre faz tudo para evitar, ou pelo menos para a construção durar muito tempo sem ter uma infiltração. Então, por conta dessa capilaridade, o que as pessoas fizeram? Elas construíram agora os tijolos, a gente assenta ele deitado, o furo, aquele tijolo de alvenaria mesmo, de cerâmica, tijolo cerâmico, o vermelhinho. O furo dele é deitado, porque se vir uma capilaridade do solo, que é essa água do solo, o que vai acontecer? O furo, ele não é na vertical. Então, essa propriedade do líquido, ela vai fazer, no máximo, acontecer uma infiltração, se acontecer, só ele não vai chegar a atingir a parede inteira, entendeu? Não vai chegar aqui. Ela vai, no máximo, acontecer aqui. E aí, se tiver que ter uma manutenção, a pessoa só vai ter que quebrar ali, mais ou menos, no rodapé, certo? Agora, quando é tijolo furado na vertical, que é o caso do bloco de concreto, e tem uns tijolos antigos também, inclusive, eu tô com um problema aqui em casa, no final da aula eu vou lá mostrar para vocês, eu tô por reforma aqui, por causa de infiltração. Quando o cara quebrou a parede que eu vi, a casa que é muito antiga, é aquele tijolo antigo, que é de cerâmica também, mas ele tem só um furo no meio, não sei se vocês conhecem ele, dois furos, desculpa. Mas ele tem 2 furos no meio, parece um bloco, só que é bem antigo. Pra você ter noção, eles quebraram, ela nem foi assentada com argamassa, ela foi assentada antigamente o povo assentava com areia, não sei se alguém já viu isso, areia não, terra com água batida, assim, secava com terra, não sei como que os caras faziam não, mas fazia assim. Então, é muito antiga aqui, eu tô com o meu quarto ali com a parede
metade para baixo quebrada. Tô passando por isso, já tem 2 semanas que o cara tá aí arrumando. E é por causa disso aí, porque o tijolo daqui é o de furo vertical. Se fosse tijolo de furo horizontal, às vezes não teria que ter quebrado tanto e não ia demorar tanto para ter isso. Mas o que a gente tem que fazer? Evitar isso antes, né? E aí é esse aditivo que eu tô falando para vocês. Essa marca aqui é referência, todo mundo fala bem, é uma das melhores, se não a melhor, que é um aditivo que você coloca, quando você vai bater a argamassa, você faz a argamassa, que é o cimento, a areia e água, e você coloca um pouco desse aditivo nessa argamassa. E aí ela faz a argamassa inteira ter uma função impermeabilizante. Ou seja, umidade do solo não vai vir para a sua parede. E usando um produto desse, você pode ter certeza que vai durar muitos e muitos anos, ou até, se Deus quiser, nunca ter uma infiltração, porque ele é muito bom mesmo. Então, quando a gente vai fazer a primeira fiada, só na primeira fiada, tem gente que gosta, por prevenção, de colocar nas 2 primeiras, mas o cronograma é a primeira fiada. Você coloca essa argamassa com aditivo impermeabilizante, porque ela vai estar em contato direto com o solo. E o problema do solo é o quê? Não é a umidade, porque a umidade, se você parar para pensar, ela tem em tudo. Quando chove, a sua parede molha. Por que essa água não entra para dentro, entendeu? Tipo isso. Mas o que é o problema de lá? É porque o solo, ele não só suga a água, como ele armazena a água. Então, o solo, ele geralmente, se você cavar um buraco aí na sua casa, vai cavando, quando chegar nos 10 centímetros, ele já começa a ficar um pouco úmido, porque o solo, ele tem isso. Então, essa primeira fiada, ela vai estar praticamente para sempre molhada, entendeu? Então, por isso que a gente tem que fazer essa permeabilização, porque ela vai estar em contato direto com a fundação, que, consequentemente, vai estar em contato direto com o solo. Então, isso aí é muito importante. Eu gostei dessa foto também, essa aqui, que eu achei, porque ela mostra, tá vendo, os furos isso aqui é um eletroduto flexível, isso aqui é de elétrica, então, uma coisa importante também é você já provisionar os furos na fundação, né, quando você está fazendo fundação, você já vem com o furo, e você já deixar uma parte do cano para você saber aonde você vai assentar, porque se, por exemplo, um tijolo bater com onde tem uma instalação, às vezes você tem que fazer alguma coisa, ou ter alguma medida. Então, tipo, é legal já deixar os canos ali da primeira fiada já um pouco para fora, para você poder ter esse guia aí, certo? E coloquei mais uma curiosidade de obra aí, quando você for fazer o assentamento, você coloca a argamassa para 2 blocos, aqui, ó, essa argamassa aqui. Então, você pode colocar para 2 blocos, aí você vem, assenta os 2, depois você coloca para mais 2, assenta, para quê? Porque se você passar da fiada inteira, quando você chegar no último, essa argamassa já vai estar um pouco seca. Não é que ela vai estar seca, né? Mas ela vai estar um pouco seca. E a argamassa é uma coisa que perde muita propriedade. Inclusive essa aderência que eu falei para vocês, de colar. Para ela colar, ela tem que estar bem úmida, e o bloco no outro também tem que estar, quando você vai colar um bloco no outro, tem que estar tanto o bloco quanto a argamassa bem úmida para eles colarem, secarem sozinho depois. Então, coloca a argamassa para 2 blocos, assenta. 2 blocos, assenta. 2 blocos, assenta. Certo? Alguém tem alguma dúvida aí? Tranquilo. Não. Tranquilo? Esse acessório aqui, ó, esse de metal aqui, é um acessório adicional. Isso aí é uma coisa mais nova e tal. Muita gente usa, é uma coisa que você tem que comprar mais, tal, mas é legal porque ela te dá um guia legal ali também, né? Mas no pedreirão bruto, rústico, sistemático, é só a linha guia mesmo. Mas isso aqui é essas coisas que, vez ou outra, eu vou mostrando para vocês, coisas legais que a galera vai criando para
facilitar a vida, igual aquela bisnaga que eu mostrei para vocês de colar bloco. Aquilo lá é bom demais, né? O cara vem com a bisnaga, não tem que usar colher de pedreiro, então é muito legal. Isso aí é uma coisa que eles fizeram, tipo, já é enquadradinho e tal, para você colocar e a fiada ficar completamente alinhada. Sem precisar, nem precisaria dar a linha guia ali, no caso, para essa função, apenas pela junta mesmo. Então, eles nem estão baseando a fiada ali na linha, eles estão baseando só a junta mesmo. Então, é bem legal. Essas coisas que a gente vai vendo assim, é bem legal de se pensar em usar também. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não. Sobre a infiltração, entenderam? Sim, mas, Letícia, eu acho que não tem muito a ver a pergunta que eu vou fazer, mas talvez você saiba me responder. Tipo, esse material, esse impermeabilizante, ele também segura chuva ou não? Segura chuva? Ele também impermeabiliza contra chuva? Tipo, se eu colocar na parede, do lado de fora da minha casa, por exemplo. Não, então, aí Também... a gente vai aprender sobre revestimento. Aí é porque esse aditivo aí, a gente usa na argamassa de revestimento também. Só que uma coisa que no revestimento que faz a diferença na chuva é a tinta. Tem uma tinta legal para isso. Tanto o reboco, logicamente, né? Mas tem uma tinta para isso também. Então, no caso do revestimento da parede, por causa de chuva, é uma junção de coisas que a gente vai aprender lá no revestimento. Mas se tiver acontecendo alguma coisa na sua casa, aí pode mandar mensagem que eu te ajudo depois. Beleza? Beleza. Você me manda mensagem que eu te ajudo se você tiver com algum problema lá. Mas eu só não vou falar agora porque, né? E aí a gente vai ver isso depois, que é no revestimento. Beleza? Beleza. Só que já que você perguntou, essa argamassa de assentamento, tem alguns tipos de argamassa, inclusive eu acho que essa que eu coloquei aqui aqui, ó. Ela é de assentamento e revestimento. A mesma argamassa pode ser usada para as duas coisas. Então, às vezes, a mesma argamassa, ela também é utilizada para revestimento. E aí você pode, sim, colocar esse permeabilizante que vai ficar top. Beleza? Letícia. Oi. E é sempre usado essa argamassa aí. No caso, não dá para assentar com cimento, por exemplo. Não. Cimento, traço de areia e água, igual que faz para assentar tijolo. Não, aqui você pode fazer na obra ou você pode comprar industrializado. Nossa. Aí, na obra, você tem que fazer o traço da argamassa, que é isso que você falou, uma quantidade de areia, uma quantidade de cimento, uma quantidade de areia e uma quantidade de água. Isso chama traço. A gente vai ver isso em materiais da construção civil, se eu for dar a aula. Mas, aí, como que a gente faz esse material? Como que a gente faz uma argamassa? Aí a gente vai aprender isso. Então, tem um negócio que chama traço, né, que é isso que você falou, que é o quê? A proporção de cimento para a quantidade de areia para a quantidade de água. Então, você tem como fazer uma argamassa na sua obra, não tem problema. Só que tem a argamassa industrializada também, ela é vendida, né, tem esse pacote de 20 quilos, tem um pacote de 40 quilos também. Aí tá escrito aqui, ó, basta adicionar água. Então, tipo assim, ela é bem mais prática, né? Mas aí depende da obra. O preço? Assim me pegou, mas a gente pode pesquisar aqui. Não, fala de curiosidade. Então, vamos um pouquinho aí. Preço, argamassa industrializada. Preço, gente, preço. Ó, 50 quilos, 15 não, baratinho, cara. É mais barato que o cimento. Pois é. Mas um cimento dá muito mais que isso, né? Tipo, um pacote de cimento dá muita argamassa, não vai dar só 50 quilos de argamassa. Baratinho. Beleza, mais alguma dúvida quanto a isso? Não? Não. Então, beleza. Então, próximo. E aí, técnica construtiva, depois que a gente faz a primeira fiada, a gente vai fazer a segunda fiada. E aí,
a única coisa diferente, o método é o mesmo, a gente vai usar a linha guia para a junta, a gente vai assentar os blocos da forma que eu falei, não vai ter o impermeabilizante, a não ser que a pessoa queira colocar na segunda fiada também, mas não, assim, tecnicamente não faz muita diferença, tá? Às vezes as pessoas põem exagerando mesmo. Mas a gente tem que iniciar a segunda fiada com meio bloco, que é esse bloquinho aqui. Só complementando, esse processo executivo é o mesmo para o tijolo, tá? Depois eu vou falar de tijolo, e eu não vou falar esse processo executivo de novo, porque é a mesma coisa. Às vezes eu adiciono algumas coisas, eu vou falar, na verdade, na aula que vem de tijolo, o processo construtivo é esse, aí a aula que vem eu vou só introduzir o tijolo para vocês entenderem quais os materiais que existem, o tijolo que eu falo é o de cerâmica. E aí a gente vai falar outras coisas sobre assentamento, mas essa técnica construtiva é para os dois. Inclusive o tijolo, por exemplo, nesse meio bloco, a gente quebra, né? Assim, geralmente aquele tijolo comum, ele não tem um meio bloco vendido assim. Aí a galera quebra com martelo mesmo. E tem gente que acha estranho, porque você quebra com martelo e fica todo, né? E aí o cara vai lá e não lixa, por exemplo, para ficar liso. Não tem problema. Por isso que os caras quebram. Eu não sei se alguém já viu um cara quebrando tijolo. O cara pega uma marreta ou qualquer coisa e quebra o tijolo e fica todo quebrado. Não tem problema, porque essa parte quebrada, ela vai dar mais aderência do que uma superfície lisa. A gente fala superfície rugosa, uma superfície rugosa, ela dá mais aderência com a superfície lisa. Então, interessante seria se todos os tijolos do lado e embaixo fossem rugosos, entendeu? Até por isso que ele é um pouco rugoso. Mas, assim, até para revestimento e tudo, isso não é possível. Mas como o cara vai quebrar o tijolo no meio para fazer esse meio bloco, estou falando de tijolo cerâmico, quando ele quebrar no meio e aí ele colocar essa face quebrada para cá, é legal porque vai dar mais aderência ainda na massa, entendeu? Então, por isso que as pessoas não importam da galera quebrar com o martelo. Só complementando aí. Mas, enfim, a segunda fiada, a gente começa com meio bloco, porque eu já expliquei para vocês que a gente tem que fazer esse intertravamento aqui. O tijolo tem que ficar no meio do outro tijolo. Então, a gente coloca o meio bloco, que é esse, ou o tijolo, né, quebrado no meio, que os caras fazem, e depois começa a assentar a fileira de novo, para fazer esse meio bloco. Todas as paredes são assentadas aqui. Assim, por quê? Isso faz como se fosse uma espécie de travamento. As juntas, elas não vão ficar alinhadas. Então, vai fazer... A função é travamento. É travar, fazer uma amarração na parede, que a parede vai ficar toda intercruzada. Então, tipo assim, é bem melhor para secagem e até para resistência da própria parede. Certo? Certo. E aí, fiada, a gente chama esses negócios. Primeira fiada, segunda fiada, terceira fiada, quarta fiada, e assim vai. E esse é o meio bloco. No caso do bloco do concreto, já tem ele pronto, e é bem legal aí. E depois, prosseguir até 12 fiadas nas extremidades, deixando a parte central assentada somente na primeira fiada. Eu coloquei isso aí não é de norma, não é de lugar nenhum, tem gente que não faz, mas, assim, na minha experiência de vida, é legal, porque eu já vi vários engenheiros falando disso e eu também utilizo isso. Por quê? Concorda comigo que se você, no canto, você tem um escantilhão, se você assentar todos do canto, depois você vai ter um norte melhor. Então, tipo assim, é mais para execução mesmo. Não tem na norma, igual eu tô falando, isso é um hábito de construção. Se você assentar os cantos primeiro, depois você vai ter um norte. Tipo assim, você vai ter já o começo e o fim. Então, eu acho mais fácil de ser guiado do que você vir fazendo fiada por fiada. Mas isso é de engenheiro para engenheiro. Se vocês não verem alguém fazendo assim, ele não está errado. É só que ele quer fazer diferente. Só que
pela minha experiência de vida, dá muito menos problema se a gente fazer assim. Então, assenta a primeira fiada e vem fazendo as extremidades, tipo assim, geralmente a gente faz 4 blocos na segunda fiada, por exemplo, 4 e 4, depois 3 e 3, 2 e 2, 1 e 1, sabe? E vai subindo. Isso depende do tamanho da fiada, eu falei um exemplo. Então, tipo, vai fazendo dessa forma. E eu coloquei aqui 12 fiadas, porque geralmente a altura de uma parede é 12 fiadas, certo? Mas depende do pé direito também. Tá? Certo. Então, tipo assim, você vai até o final construindo como se fosse um V, assim, ó, na parede. Você vem da primeira fiada, buguei, como se fosse um V, deixa na parte central aberta. Porque aí você vai criando tipo um guia, depois você vem encaixando os do meio, com os da ponta todos acertados, os do meio vão ser muito mais fácil de conferir, você vai ter errado menos. Tô falando por mim, tá? Mas se a pessoa quiser vir acertando, ela não tá errada. Ela só, às vezes, vai ter mais trabalho de conferência, que é o que a gente vai ver na aula que vem. Nível, pruma, essas coisas, a gente vai ver na aula que vem. Aí, às vezes, aumenta o trabalho dela disso. Mas isso é por escolha da pessoa. Mas achei legal de falar para vocês que é uma ideia aí, se alguém um dia pensar em fazer isso. Beleza? E aí vai assentando o bloco de cerâmica que eu mostrei para vocês. A gente tem que passar. Eu mostrei para vocês com aquela bisnaga. Agora eu achei essa foto aí, cara com a colher de pedreiro. Então você vai colocando no canto, depois você coloca ali no meio, né? Ali no meio, e assenta o tijolo. Esse cara tá colocando cimento demais, não precisava desse tanto. O cara tá exagerando ali, vai cair cimento pra caramba ali dentro, certeza. Mas é dessa forma aí que faz. E depois que a gente termina, aí a gente faz um encunhamento com argamassa expansora. Engasguei. Desculpa. O que é argamassa expansora? Ela tem esse efeito de expandir mesmo. Ela tem um volume, vamos dizer assim, e ela expande esse volume depois que ela entra em contato com o ar, na verdade. Essa propriedade química, ela vem do ar. Quando a argamassa entra em contato com o ar, a longo tempo, ela faz essa expansão. Então, ela meio que, isso chama encunhamento, ela trava o tijolo na laje, de forma a ficar bem firme. E aí, isso é feito por um aditivo também, que é esse aditivo compensador, que é esse expansor, essa marca expansor, né? Esse é o da Vedacity, até coloquei, porque achei legal, para quem nunca pensou nisso, Vedacity, é porque é uma empresa especializada em vedação, em materiais para vedação. Ela é bem famosa, por isso coloquei, até para falar isso para vocês, Vedacity é por causa ela é especialista em vedação. Então, depois que você terminou todas as fiadas, você vem e faz esse encunhamento, que a gente chama, que é essa argamassa expansora, que é um aditivo. Então, daquela forma do impermeabilizante, é a mesma argamassa, você bateu, vamos supor que você fez na obra, cimento, areia e água. Aí você fez a argamassa. Você pode pegar metade, por exemplo, e colocar aditivo impermeabilizante, a outra metade você coloca esse aditivo compensador, não muda o traço da argamassa. A argamassa é o mesmo traço, você só vai colocar aditivos diferentes. Certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida do que é traço? Porque às vezes eu estou falando e a gente não sei se vocês já aprenderam ainda em alguma outra matéria. O que é o quê? Traço. Não me lembro, não. A gente não aprendeu, mas a gente entendeu do jeito que você falou. Eu vou só colocar um aqui, só para dar um exemplo. Traço. Traço. Argamassa. 1:3, mais ou menos. Mas aqui, ó, traço em volume. O que significa? Quando você vê lá, essa argamassa, ela vai ter um traço de 1:2:9, de cimento, cal e areia. O que quer dizer?
1 volume de cimento para 2 de cal e 9 de areia. Então, vamos supor, qualquer volume que você quiser, igual fazer receita de bolo. Quando eles falam assim, uma xícara de creme de leite, a mesma xícara é 2 xícaras de açúcar. E aí, é a mesma coisa. Você pega qualquer recipiente, então, por exemplo, a galera usa muito aquela lata de... Vocês já viram os caras usar aquela lata de tinta, né, de 18 litros. Então, o que quer dizer? Se o cara encher aquela lata de tinta de cimento, ele tem que pegar aquela lata de tinta e encher 2 delas de cal. E pegar aquela mesma lata de tinta e encher 9 delas de areia. E aí ele junta isso. E bate e adiciona água. Aí, geralmente, coloca o volume de água também, mas nesse traço aqui não tem o volume de água. Mas aí, vamos supor, 2 latas de água. Aí o cara vai, mistura 2 latas de água e bate. E isso vai dar a argamassa com as propriedades que esse traço faz. Esse traço, ele é feito a partir de um cálculo, depende do que você quer fazer. Então, por exemplo, concreto. Tem vários tipos de concreto, de traços de concreto, porque cada um é para oferecer uma resistência diferente. Então, por exemplo, concretos de maiores resistências, eles têm mais brita, menores resistências, ele tem um pouco menos de brita, e por aí vai. Então, é legal esse negócio em traço, essa desenvoltura do traço, porque aí é para tudo. Então, por exemplo, se eu falar assim, você vai precisar de 500 metros cúbicos, é muito, hein, 500 metros cúbicos. 500 metros cúbicos de argamassa com o traço 1:2:9. Aí sabe o que você pode fazer? Você vai lá e compra um caminhão de 1 metro cúbico de cimento, 2 metros cúbicos de cal e 9 metros cúbicos de areia, entendeu? Então, esse traço faz você poder usar qualquer coisa para você medir isso. Aí depende da quantidade que você quer. Certo? Deu para entender? Sim. Eu acho que eu até falei para vocês do concreto magro. Ele é eu uso 1:8:11. É esse, tem um aqui. Na verdade, esse cara tá usando 8,5. Eu uso 1:8:11:2 de água. Então, tipo aqui, o traço desse concreto que o cara tá falando aqui é 1:8:11:2. E aí, de quê? De cimento, de areia, de pedra é brita, tá? E de água. Então, aí, ó, o concreto da viga do baldrame, tá escrito aqui, sapato corrida, estaca e radier. O traço é 1:5:6:1. Só que, igual eu falei para vocês, isso é um cálculo, isso aí tem uma forma da gente fazer esse traço. Eu até fiquei aqui pensando se eu que tenho que ensinar isso nessa matéria para vocês. Agora eu fiquei até pensando, será que eu que tenho que ensinar isso? Vou perguntar, se for, eu vou ensinar vocês a como a gente faz esse traço aí, beleza? Mas se eu não me engano, é na disciplina de materiais de construção civil, que é semestre que vem. Mas vocês vão aprender aí a como a gente faz essa mensuração aí do traço. Mas é só para vocês entenderem o conceito. Então, aí, como eu estava falando daqui da argamassa expansora e lá da impermeabilizante, então o traço da argamassa é o mesmo, é a mesma argamassa. Você não vai ter que bater 2 argamassas diferentes, é o mesmo medida, mesmo tudo. Você só vai adicionar o impermeabilizante. E, geralmente, na lata aí, vem escrito, tipo assim, quanto que você tem que adicionar desse aditivo. Só que tem um cálculo para isso também, para colocar aditivos. E tem latas que tem o cálculo atrás, tipo, eles te dão quanto que você tem que colocar, sabe? Ele te especifica quanto que você tem que colocar, ou às vezes te dá uma continha que você faz, e aí você sabe quanto que você tem que colocar. Mas é só para vocês entenderem que pode ser a mesma argamassa aí, beleza? Certo. Sim, é isso. Ah, e só eu lembrei que agora, uma coisa importante.
O assentamento, tanto do bloco quanto do tijolo, ele causa muita sujeira. Tipo, nessa foto aqui. Cai muito cimento no chão, a todo momento. Quando tá fazendo assentamento de tijolo, não só assentamento, mas depois vocês vão ver no revestimento também. Quando você tá lidando com argamassa ou concretagem também, mas na concretagem é mais difícil de acontecer, é mais na vedação. Por quê? Geralmente, tem gente que faz parede de vedação de reforma, por exemplo. Vamos supor que aqui em casa eu vou derrubar essa parede e construir de novo, porque ela tá ruim, sei lá, tá dando infiltração, um muro. Aí, você já tem um piso pronto, né? O piso da sua casa, todo bonitinho, cimentado e tal. Com cerâmica e tudo, bonito. Se o cara sentar, deixar cair o cimento e ele não limpar na hora, é quase impossível de tirar aquele cimento de lá depois, sem danificar. Às vezes você consegue até tirar, mas fica uma marca, fica uma mancha, ou às vezes nem sai. Então, é importante no assentamento, principalmente se vocês forem fiscalizar, bater em cima da limpeza, principalmente reforma, porque a casa das pessoas já estão pronta. Então, tipo, você bater com o cara que ele sempre tem que limpar, porque uma vez que seca, sai, mas pode danificar e pode até manchar ou sujar, tipo, a casa da pessoa. E isso é muito ruim. Inclusive, isso aconteceu aqui comigo, aqui em casa. Mas aí, como acabou aí, vou mostrar para vocês a minha parede lá, só para vocês verem, só um momento. Ah, meu pai. Cadê vocês? Aí. Isso aí aconteceu aquela infiltração lá. Aí, o tantinho. Teve que quebrar todas as paredes do meu quarto. Por quê? Porque aqui não tinha... aqui é uma construção antiga, então eu estou deduzindo, né, que aqui não tinha fundação. As casas antigas, a galera batia o solo, tipo, compactava o solo e já construía o tijolo no solo, sem fundação, então isso aí já ferrou tudo. E não tinha esses aditivos. Tô falando, tipo, eu devia ter tirado uma foto para mostrar para vocês. O tijolo que foi assentado com areia batida. Tipo, antigamente não tinha essa argamassa que a gente falou agora. A galera pegava, tipo, terra mesmo, um tipo específico, molhava ela e, tipo, prensava ela para ela ficar bem prensada, né? Tipo, bem firme, e assentava o tijolo com isso. Então, nem o aditivo impermeabilizante, então, não tinha, não existia isso. O cara, com certeza, não fez isso. Então, tipo, a infiltração aqui estava muito séria, muito séria. É porque eu acabei de me mudar para cá. Aí, quando eu vi uma mancha de água na parede. A mulher que tinha saído, porque eu aluguei aqui, ela tinha pintado. E ela tinha acabado de pintar e eu vi uma mancha de água na parede. Passou 2 dias, estava em todas as paredes. Aí eu falei, cara, não vou mudar com essa infiltração, não, porque, né, filtração é foda, depois dá mó trabalho, é melhor a gente arrumar antes de eu mudar. Só que aconteceu um monte de coisa, acabou que eu mudei, ele ainda tá reformando. Mas, enfim, pra vocês verem o tanto que a infiltração era séria, por conta disso, porque não tinha impermeabilizante, não tinha, eu acho que nem fundação. Então, a água subiu, olha que é metade da minha parede, praticamente. A água tava, tipo, subiu muito ali. E então, por isso que é importante, por isso que foi criado, né? Por isso que hoje a gente faz assim. Mas só queria mostrar para vocês. E evitem fazer sem esses aditivos. Evitem, nunca façam, senão depois fica isso aí. E eu falei para ele, não sei se vai resolver. Tipo, eu falei para ele o que ele tinha que fazer aqui. Só por curiosidade, o que a gente faz quando acontece? Quebra tudo até chegar no tijolo, passa o impermeabilizante
no tijolo tem um impermeabilizante próprio para tijolo, pedra e concreto, que é um impermeabilizante, tipo assim, mais forte, que ele vai diretamente no tijolo ou no concreto ou até em pedra. Aí você passa esse impermeabilizante, aí você reboca, depois você passa mais impermeabilizante, que aí é o impermeabilizante de fora do reboco, o impermeabilizante de revestimento, e depois pinta. Só que o foda é que o quê? Eu não consigo tampar a terra lá embaixo do tijolo mais, que a parede está pronta. Tipo, o cara consertar isso para sempre, ele vai ter que destruir a parede, porque não tem fundação e não tem impermeabilizante na primeira fiada. Então, tipo assim, espero que isso aqui dure pelo menos uns 2 anos sem a gente ter que mexer, mas se voltar a acontecer, por exemplo, não vou ficar aqui, né? Porque é foda. Porque, com certeza, eu acho que pela antiguidade da casa vai voltar a acontecer. Então, não façam. Beleza? Beleza. É isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Ah, não. Não aguento mais. Não. Vocês nunca têm dúvida? Quando eu for na sala, eu não vou falar, vou deixar vocês falar, porque vocês não falam. Não, beleza, então é isso aí. Aí, até quarta-feira. Quarta-feira eu falo do tijolo, e aí, como eu falei aqui, as técnicas construtivas, isso é como que a gente constrói, é isso aí. Na aula que vem, aí eu vou introduzir o tijolo e vou falar do que a gente tem que conferir no decorrer dessas técnicas construtivas, que é aquele nível prumo que eu falei para vocês, que vocês já devem ter ouvido falar, esquadro, como que a gente faz essa conferência aí. Por quê? Porque é para os dois, tanto para o tijolo como para o bloco, as duas coisas que eu falar na aula passada, nessa aula e na aula que vem, serve para os dois. Beleza? Beleza. Beleza. Então é isso. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.